paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Inácia, do Ministério Cristão Gileade. No mês de junho celebram-se festas juninas por todo o Brasil. Mas festa junina é uma festa cristã ou pagã? Vamos descobrir? Este é o projeto Gotas de Conhecimento e o assunto a ser tratado hoje é o pecado da idolatria. Só tu és Deus, tu és o maior. Existe apenas um único e verdadeiro Deus, e Ele não habita dentro de uma imagem. E Ele mesmo nos orienta a não adorar nenhum tipo de ídolo. Por conta disso, adorar ídolos e imagens é sim pecado. Qualquer tipo de idolatria é pecado. Somente Deus é digno e merecedor da nossa adoração e culto. Existem vários versículos na Bíblia sobre idolatria. Nessa breve abordagem, ao longo do assunto, citarei alguns, os quais considerei os mais relevantes. Em Isaías 40, do versículo 18 ao 20, diz assim: Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar o marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Em Êxodo 23, outra citação: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Idolatria é a adoração a ídolos, que implica tudo aquilo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Quando estudamos o que é idolatria, percebemos que sua prática é um pecado claramente repreendido e punido em toda a Bíblia. O que significa idolatria? A palavra idolatria significa culto a ídolos. Essa palavra é uma transliteração do termo idolatria, que é formado por duas palavras, eidolon e latreia. A primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. Essa palavra deriva do grego eido, que significa ver, perceber com os olhos, conhecer ou saber a respeito, sobretudo transmitindo a ideia de olhar para algo e saber por ver. A segunda palavra é latreia e significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. Assim, a idolatria implica culto ou adoração a algo ou alguém, tanto material como imaterial, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra a falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração em produtos fabricados pelo próprio homem. O que é um ídolo? É apenas uma imagem de escultura? Da imagem de escultura ser a principal representação das práticas idólatras, a idolatria vai muito além do que simplesmente adorar imagens. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para o homem caído no pecado, como, por exemplo, um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, o dinheiro, filosofias humanas, como o naturalismo, o humanismo e o racionalismo, práticas ocultas e espiritualistas, entre outras. Assim, devemos entender que um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertencem exclusivamente a Deus,
Isso está escrito lá em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. A Bíblia ensina que qualquer imagem é uma simples obra humana, uma mera imitação formada a partir de matéria sem vida, que não pode ouvir, falar, enxergar ou se mover. E, portanto, sua adoração é uma loucura perante Deus. Os Salmos 115 fala da glória do Senhor e a vaidade dos ídolos. Exorta a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Salmo 115, versículo 1 a 8. A adoração a ídolos reflete tamanha ignorância humana que em Isaías 41, 6, 7 lemos que as pessoas ajudam umas às outras na fabricação de ídolos em sua rebelião contra Deus. Porém, tais ídolos são impotentes diante do Deus soberano e não podem livrar tais pessoas do juízo divino. No Antigo Testamento, o povo de Israel, por exemplo, chegou a levantar imagens e eleger símbolos como alvos de adoração em representação a Deus, mas tal prática não foi aprovada pelo Senhor. Algumas citações aqui eu vou falar, se alguém depois quiser ler. 1 Reis 12, do 26 ao 32, 2 Reis 18, versículo 4, Amós, capítulo 4, versículos 4 e 5, Oséias, capítulo 10, versículos 5 a 8. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o ídolo nada é no mundo, mas que por trás da adoração aos ídolos existe uma adoração demoníaca. Está citado em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, 10, 19 e 20. Depois da queda do homem, a idolatria passou a ser um pecado constante na humanidade decaída. Desde muito cedo, o homem busca por manifestações materiais da presença divina. Por sua natureza depravada e corrompida, o homem começou a procurar substituir a adoração ao verdadeiro Deus pela adoração de um Deus falso, fabricado para satisfazer a sua concupiscência pecaminosa. Assim, ao longo do tempo, a humanidade já adorou uma enorme quantidade e variedade de falsos deuses. Do Antigo ao Novo Testamento, vemos como as pessoas sempre se envolvem com a idolatria. Na história do povo de Israel, vemos que as práticas idólatras foram adotadas pelos israelitas, principalmente por influência de nações vizinhas, como os egípcios, os cananeus, os povos assírios babilônicos. De forma geral, essas nações eram politeístas e adoravam os mais diversos deuses, enquanto o povo hebreu deveria ser inegociavelmente monoteísta, ou seja, adorar o único e verdadeiro Deus. Vemos esse princípio ao longo da convocação de Abraão, quando Deus lhe ordenou que saísse do meio da idolatria tipicamente politeísta que havia em Ur dos Caldeus. A idolatria no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento a idolatria é fortemente censurada e reprovada, o mesmo acontece no Novo Testamento. Com o avanço da pregação do Evangelho entre as nações gentílicas, os cristãos precisaram discutir questões relacionadas à idolatria. Atos 15, 20, 1 Coríntios 8, 10, 1 Pedro 4, 3 e Apocalipse 2, 14 e 20. No capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo escreveu sobre as vãs filosofias humanas que muda a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem corruptível e das aves e de quadrúpedes e de répteis. Está em Romanos 1, 23. No Novo Testamento, qualquer um que adora deuses pagãos ou
coloca qualquer outra coisa numa posição mais elevada que o Senhor, depositando uma confiança que só deve ser demonstrada a Ele, é chamado de idólatra. Qual é o perigo da idolatria? Se no Antigo Testamento podemos ler sobre as duras punições que o povo de Israel sofreu devido à sua idolatria, no Novo Testamento lemos exortações claras sobre o grande perigo da idolatria. De forma bem direta, a palavra de Deus nos diz que quem pratica a idolatria não herdará o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10, Apocalipse 22:15. Bem como que a punição para os idólatras será a condenação no lago de fogo por toda a eternidade. Apocalipse 21:8. Existe idolatria nas igrejas? Infelizmente, sim. Um falso evangelho tem sido pregado e seu principal fundamento é a idolatria. As pessoas estão procurando amuletos na tentativa de materializar o poder de Deus. E com isso introduzem misticismo e superstições entre os cristãos. É fácil encontrar pessoas que se apegam a rosas, líquidos supostamente consagrados, como água e azeite, lugares em que alegam ser sagrados, e uma infinidade de outros produtos desenvolvidos para abastecer o poderoso mercado gospel, que sustenta verdadeiros artistas e animadores de palco. As pessoas idolatram também seus próprios líderes, que reivindicam sobre si uma espécie de unção especial de Deus para guiar tais pessoas a uma vida de milagres. Claro que a palavra de Deus esclarece que tais líderes são, entre aspas, doutores levantados pelos homens conforme suas próprias concupiscências, pois não suportam a sã doutrina. Tais pessoas estão com os ouvidos desviados da verdade, e o evangelho que seguem não passa de fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. É comum também encontrar alguém que, muitas vezes, por falta de ensinamento, idolatra coisas legítimas que não deveriam ser idolatradas, como, por exemplo, os próprios elementos da ceia do Senhor. É possível fugir da idolatria? As pessoas elegem como Deus qualquer coisa que lhes satisfaça. Diante disso, muita gente se pergunta se é possível se abster completamente das práticas idólatras, num tempo em que até mesmo o próprio estilo de vida é cultuado. A resposta bíblica para essa pergunta é muito clara. É possível, sim, não se envolver em práticas idólatras. Na palavra de Deus, temos vários exemplos de homens que não sucumbiram à idolatria, mesmo em tempos onde a idolatria predominou sobre o povo. Deus sempre teve um remanescente fiel, que não dobrou os joelhos perante os falsos deuses. Está relatado lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Assim como Abraão ouviu o chamado do Senhor e entendeu que só há um Deus sobre os céus e a terra, o Criador de tudo, e que somente Ele é o único digno de ser adorado, o profeta Daniel, em plena Babilônia, no centro do paganismo, nos mostrou que é possível adorar o verdadeiro Deus sem se corromper. Lá em Daniel, capítulo 1, versículos 6 a 9. O mesmo também fez seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, que preferiram a fornalha de fogo a se dobrar perante a estátua levantada por Nabucodonosor. Daniel, capítulo 3, conta essa história. Com isso, aprendemos que muitas vezes se opor e denunciar a idolatria pode nos custar uma fornalha, uma cova de leões ou um período de isolamento. Mas o mais importante é sempre podermos viver a verdade presente nas palavras do salmista. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Salmo 138, versículo 1. Neste mês de junho, nosso país comemora as festas juninas em honra a 3 santos populares: Santo Antônio, São João e São Pedro. Apesar de serem consideradas festas cristãs, elas são de origem pagãs e são festas idólatras. Por isso, nós cristãos, que temos como única regra de fé a Bíblia Sagrada, não comemoramos essas festas. A palavra de Deus nos adverte a não participarmos de nenhum tipo de idolatria.
Que o Senhor abençoe a sua vida. Sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior.